Olá pessoal, tudo bem? Mais um episódio do podcast Conversas Filtradas. E hoje eu estou com duas pessoas maravilhosas e nós estamos aí na nossa tarde de som rosa. Outubro Rosa, a gente tem que falar sobre o câncer, sobre prevenção. A gente tem aqui depoimentos de duas pessoas maravilhosas, como eu já disse, e eu vou deixar que elas se apresentem, né? Cada uma vai dizer seu nome, a sua profissão, e aí depois a gente vai entrar em alguns detalhes. Nós temos aqui no estúdio também, além do nosso querido Alex Pereira, que é o nosso DJ do Som Rosa hoje, nós temos a Grazi, que é a nossa videomaker, temos, deixa eu ver quem está aqui no estúdio, a Clara, a nossa querida Silvia Letícia, a Tomás Rosângela, eu só lembrei do sobrenome, né? Temos a Josi também e a Fernanda. São pessoas que vieram até aqui também para fazer esse movimento com a gente. Então seja bem-vinda, Lia. Por favor, te apresenta, Lia. Então tá. Em primeiro lugar, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Viva, a ti, e obrigado pelo convite também, Suzana. Eu sou Lia Mara Ciarelli, eu sou professora aposentada e depois disso eu fiz o curso de psicologia e de constelação familiar. Então hoje eu atuo como psicóloga e consteladora familiar. É isso, por enquanto. Por enquanto, chega, né? Mas fica aí. Trabalho na Liga também, né? Tá, que é uma coisa importante. Depois. Agora, Ana Lete, te apresenta aí, Ana Lete. Boa tarde, obrigada Suzana pelo convite. Eu sou Ana Lete Silva, eu sou professora de educação física, né, minha primeira formação, sou fisioterapeuta e professora aposentada também, mas continuo aí na ativa, né, trabalhando principalmente na área da fisioterapia. Então, o que a Lia queria dizer para vocês? Eu as convidei porque nós três fazemos parte da Liga Feminina de Combate ao Câncer aqui de Gravataí, sobre a presidência da Tânia Pereira, mas eu convidei as gurias porque elas têm histórias diferentes de superação, de passar por esse processo todo, que eu sempre digo, quando uma pessoa tem uma doença, seja câncer, qualquer doença, né? Afeta toda a família, não afeta somente a pessoa, todos que estão à sua volta acabam às vezes adoecendo junto. Então nós vamos conversar sobre isso. Então assim, fazer parte da Liga é importante porque nós como voluntárias a gente consegue ajudar outras pessoas e às vezes quando a gente fala ajudar é dar um simples abraço, né? Dar um apoio, né? Apertado ali, porque a gente não tem como dizer para as pessoas que vai ser curada, nós não temos esse poder. Eu tenho uma amiga de 50 anos, né? Uma amizade de 50 anos que é a Silvana, e a Silvana está passando por um período bem, eu digo assim, desafiador, né? Porque ela já está com câncer, o câncer voltou, e ela é uma pessoa muito positiva. Então, às vezes ela me liga, a gente conversa ali, fica conversando uma hora, um tempo, e a gente relembra coisas da nossa infância e da adolescência, em várias situações que a gente passou junto, e damos muitas risadas. E às vezes ela diz para mim, era isso que eu precisava. Porque eu não tenho o poder de curá-la, mas eu consigo fazer com que ela sorria, que ela dê algumas risadas e também aquela coisa de escutar. Às vezes ela liga chorando, que nem ela me ligou, me aconteceu isso, aí daqui a pouco a gente já estava rindo. Então, quando eu digo assim, você ser voluntário, às vezes, não é você ir lá, às vezes o pessoal pensa que tem que sair sempre fazendo alguma coisa. Não, o voluntariado, ele é importante em vários aspectos, mas um deles que é o servir, que é o dar um abraço, que é acolher, é o acolhimento, né, que às vezes faz falta. Vou começar com a Ana Lete, tá? Vou te deixar para depois, com a Ana Lete. Ana Lete, tu teve o câncer, tu descobriu em que ano, assim, como é que foi esse teu processo de descoberta do câncer? Bom, eu descobri, eu tive meu primeiro diagnóstico no dia 2 de outubro de 2024. Né? Então, completou... Recente. Bem recente, completou um ano agora, neste mês de outubro, né? Então, eu digo que eu estreiei no Outubro Rosa em 2024, com toda a festa que tu precisava. Eu sempre fui bastante cuidadosa, assim, em relação... essas questões de saúde e principalmente essa questão especificamente do câncer de mamas, porque eu tive na minha família muitas mulheres com câncer de mama. Né? Eu tive tias avós, eu tive primas em 3º, 4º grau
E desde a adolescência eu tive uma característica da mama uma mama muito densa, com muitos nódulos sempre, né? Com fibroadenomas, enfim, já havia retirado em 2016. Então, na verdade, tu já tem histórico familiar também. Sim, um histórico familiar, então, por esse histórico eu sempre fui bastante cuidadosa. E principalmente nessa questão da prevenção, né? De fazer o exame físico, de fazer a palpação todo mês, né? Após a menstruação. E eu já venho num processo, eu fui mãe mais tarde, fui mãe aos 43 anos, e eu venho já vinha num processo de menopausa há 12 anos, né? E sempre fazendo os exames, né? Com toda a rotina de rastreamento, enfim. Mas no ano passado, né, fazendo um autoexame ali, palpação, eu detectei um nódulo na mama direita. Me diga uma coisa, quando tu detectou, tu foi no médico, né? Tu saiu com esse diagnóstico, assim, tu estava sozinha, tinha alguém do outro lado? Ou tu recebeu o diagnóstico sozinha e saiu rua fora, tipo assim, meu Deus. Porque às vezes a pessoa demora a assimilar, a entender, né? A ficha cair, né? Sim, eu eu senti o nódulo e imediatamente fui, na mesma semana, na consulta, e ela já me solicitou a biópsia, enfim, fiz a biópsia, positivou. Claro que eu fiquei ali rastreando o laboratório, né, para pegar o resultado o quanto antes possível. E aí, quando saiu, eu entrei de manhã no laboratório, no site, e imediatamente a secretária da médica me chamou. A doutora queria conversar contigo. Aí tu já sabia que era o problema. Aí, né, já saí assim, ciente, né, mas até então estava um pouco ainda esperançosa, achando que não era verdade, né, E aí fui no consultório, fui na consulta e fui sozinha. Foi sozinha? Fui sozinha. Eu fiz esses exames assim, né, sempre sozinha. E isso te abriu uma cratera, né? Aí quando nós confirmamos, né, assim, que aí ela realmente confirmou que era um câncer, né, é uma mistura, assim, de sentimentos. A gente não sabe o que pensa, né, no primeiro momento, esse buraco, e aí depois tu pensa. Eu tive a sorte de ter uma médica muito humana, né, que literalmente pegou na minha mão do começo ao final, né, de todo o processo. E então, pensamos em várias hipóteses do que poderia acontecer e o que teríamos que fazer antes de iniciar qualquer coisa, né? Dei uma choradinha ali, mas eu não sabia ainda como me portar. Ficou processando ainda, Saí né? dali, sentei numa cafeteria, né? Pedi várias coisas boas e me dei de presente. Naquele momento. Me presenteei com umas guloseimas. Lia, conclua, por favor, vamos lá. Eu só queria ressaltar duas coisas que ela disse ali, que estão muito presentes nesse aspecto psicológico do câncer, né? Primeiro, que ela... Eu já esqueci o primeiro, mas o segundo, que é a negação, que ela diz, não, isso não é comigo, né? Isso não me pertence. Não me pertence. E isso é um mecanismo de defesa, né, que a gente tem, de negar, né? A gente fica assim, isso não pode, não é comigo, isso nunca tive, né? Nunca tive, então não vou ter, né? E o segundo, que seria o primeiro, que eu quero ressaltar uma coisa. A Ana Lete nos falou que ela tem um histórico familiar de câncer de mama, de coisas, né? E, por isso, ela, o tempo inteiro, a vida, né? A vida foi olhando lá para o seio e tal. Ótimo, maravilha, mas a gente também tem que pensar o seguinte, não é sempre assim. Às vezes a pessoa não precisa ter esse histórico familiar. O câncer vem. Então, esse cuidado tem que ser para todas. E a questão também desse diagnóstico precoce, sabe? Assim, e quando se descobre no início, as chances de cura são maiores, né? Eu pesquisei para vir aqui, né? As chances de cura são de
94%. Então, assim, o câncer é uma doença tratável. Só que a gente tem que prestar atenção nesse diagnóstico, a gente tem que fazer isso rapidinho, correr e ir atrás, sabe? Tu tem que vencer esses teus medos, porque o câncer é uma doença estigmatizante, né? A pessoa realmente abre um buraco, fica um vazio, né? Sim. O que eu vou fazer agora, né? Como é que vai ficar a minha vida? Como é que vai ficar meus filhos, né? Como eles ficarão? E se me acontecer algo pior? Eu acho que para nós mulheres, a primeira coisa, principalmente para quem tem filhos, é aquela pergunta, né? O que é que eu vou fazer agora? O que vai ser dos meus filhos? É bem assim, a gente pensa assim nos filhos. Eu que não tenho, as pessoas às vezes perguntam assim, ai, tu tá na liga, tu tá sempre lá de rosa, tá sempre falando, tu tem câncer. Não, gente, eu não tenho câncer, agradeço a Deus, não tenho, mas tenho pessoas na família que vieram a falecer de outros tipos de câncer, e eu me identifico com essa causa, não é de agora, eu me identifico com essa causa faz muitos anos, através da Silvana Freitas, do tempo que nós íamos para Porto Alegre, nós íamos para as caminhadas, eu já saía daqui de peruca rosa, em todas as palestras, movimento, eu acompanhava ela e a gente fazia parte do IMAMA lá em Porto Alegre. Então, a gente não fazia parte da liga que a gente entrou, eu entrei, na verdade, o ano passado, e acho que a Silvana também, que daí eu disse, Silvana, agora temos uma liga feminina Punch aqui em Gravataí, ela é mesmo, vamos para aqui. E eu sempre me identifiquei, então não porque eu tenho, aí as pessoas veem assim, eu tenho outras mobilidades, eu tenho outro problema de saúde, mas não é câncer. Mas eu sempre estou me cuidando também, porque tenho histórico na família, não de câncer de mama, mas de outros cânceres. Né? Meu irmão, por exemplo, ele teve câncer de intestino, né? Um câncer grave também, e descobriu de uma forma assim, escondidinho atrás da bexiga. Ia no médico, achava que, como a gente é muito comilão, achava que era desconforto do estômago, tomava remédio, até que um dia aconteceram outras situações, e aí, quando o médico fez a tomografia, assim, de novo, que ele já tinha feito uma, apareceu um belo tumor lá. E aí, dá uma virada, assim, ó, na cabeça de todas as pessoas, porque eu digo, quando a pessoa tem um câncer, não é só a pessoa, é a família toda adoece. A família, né, os amigos, e uma das coisas que as pessoas mais, assim, a gente ouve mais quando faz um trabalho com pessoas que estão nesse processo oncológico, é que os amigos também, às vezes, desaparecem, né? Os amigos desaparecem, mas às vezes é por causa desse estigma, né? A pessoa não sabe nem como lidar em si, imagina lidar no outro, né? Então, às vezes, não é por mal que os amigos desaparecem, mas acontece, verdade, né? Acontece de a pessoa se sentir sozinha, isolada. Por que isso, nem, desculpa, mas é que nem o luto. Quando tu perde uma pessoa, porque é um luto, né? Luto. Mas quando tu perde, assim, literalmente a pessoa ali, fisicamente, né? A pessoa partiu, as pessoas, às vezes, elas não sabem o que dizer, elas vão se afastando. E eu digo, não, vai lá, leva um bolo, toma um de café, diz, se um pedacinho de bolo, a pessoa pode até não estar com vontade, mas ela vai, sabe, naquele encontro, né, naquela coisa, naquele abraço, é o abraço, eu sempre falo muito disso sobre o abraço, e as pessoas às vezes não sabem o que dizer, exato, então elas acabam te isolando, é a mesma coisa no câncer. Eu tive várias experiências quanto a essas questões, né, quando eu digo que eu fui sozinha a primeira vez, eu poupei um pouco a minha família, né, principalmente a minha mãe, pela faixa etária também, meu filho, e eu fui aos poucos, né, fui preparando assim o terreno aos poucos, né, porque eu queria saber exatamente do que se tratava, o que eu iria fazer, que tipo de tratamento, se eu iria começar por uma cirurgia, então eu fui preparando até o momento em que eu reuni a família, as mulheres da família, as tias, as primas, e nós nos reunimos num café. E aí eu fui explicando o que estava acontecendo e principalmente para que elas, para que eu pudesse ter certeza de que elas estavam atentas também, né? E porque com toda essa história genética que eu tenho, que eu trago,
nos meus estudos genéticos, tudo negativo. Então, assim, ninguém está imune, nenhuma mulher está imune ao câncer de mamas, nem os homens, né? Mas essa questão genética, hoje, a gente sabe que ela já é uma porcentagem muito pequena. Sim. Né? E outra coisa também, assim, eu vou até perguntar, até para vocês duas que vocês passaram por esses exames, tudo. Eu tenho uma amiga. Eu nunca tive. Tu nunca teve, mas tu tem mais conhecimento de causa do que eu, com certeza. Porque que nem eu tô aqui, que nem eu digo assim, ó, eu convido as pessoas, mas nem sempre eu domino esse assunto. Então, às vezes eu falo uma besteira, se a pessoa tiver que me corrigir, pode me corrigir, porque eu tô aqui também para aprender. E às vezes o público, as pessoas que estão nos ouvindo, a pessoa está pensando como eu. Que nem nós temos, a Cris Alves, que é a nossa parceira aqui na rádio agora, ela é uma mulher trans. E aí, quando eu fui entrevistá-la pela primeira vez aqui, eu disse, olha, tu desculpa se eu falar alguma coisa que possa te ofender, mas não é instituído, ao contrário. É porque eu venho de uma mentalidade, de uma cultura, e às vezes a gente também não consegue abrir a mente, não consegue entender. Então, se eu falar alguma besteira, pode me corrigir. A mesma coisa eu digo para vocês. Eu tenho uma amiga que ela fez todo ano, né, o exame tal, e nada, fez tomografia. Aí eu não sei porque a médica resolveu pedir uma ecografia mamária. E por incrível que pareça, né, apareceu na ecografia mamária, não apareceu na tomo. E aí eu digo assim, meu Deus, então por que já não pedem direto a eco, né? Eu fiquei com essa dúvida. Vocês teriam uma resposta nesse sentido? Eu não sei, eu não tenho uma resposta, não sei se tu tem, mas eu acredito que também os médicos levem em conta a idade do paciente, porque tem uma idade em que a gente é mais suscetível, que é dos 40 aos 50. Então, nessa idade, eu me lembro que até a minha médica sempre pedia tudo. Então, tu tinha que fazer tudo, depois parou, disse, parou. Não, porque essa idade é a idade que tem mais probabilidades da gente ter câncer de mama. Tá? Então, eu dou essa explicação. Não sei se tu tem uma outra melhor. Tem alguns protocolos, né, que são... a mamografia é um dos exames mais importantes, que é o que mais se faz, né? E hoje a gente já tem assegurado pelo SUS que mulheres mais jovens já podem fazer a mamografia, né? Antes se deixava para mulheres a partir dos 50 anos. Agora é 40. 40 anos o SUS já. Caso de mulheres mais jovens que apresentem algum quadro ali, né, no exame clínico, que também tenham nódulos, já se pode fazer com uma idade mais precoce também. Na verdade, quanto mais precoce, melhor, né? Se faz sempre o ultrassom, né? E o que não é tão comum ainda, até por questões de valores, né? É a ressonância magnética. Que, na verdade, como eu tive 2 diagnósticos, né? Eu tive um tumor na mama direita, que eu palpei e senti esse nódulo, né? Fizemos os exames, rastreando um pouco mais e fazendo uma pesquisa mais aprofundada. Eu fiz uma ressonância magnética com contraste, né? Que foi a minha sorte, porque eu tinha outro tipo de tumor na outra mama, na mama esquerda. Então eu tive 2 cânceres ao mesmo tempo, um diferente do outro, que demandariam tratamentos completamente diferentes. Se eu não tivesse feito a ressonância magnética, não teria aparecido uma pequena mancha que o médico da biópsia detectou. Quando eu fui fazer a biópsia, ele detectou um pequeno brilho na imagem, né, devido ao contraste, e ele solicitou a permissão de ampliar a biópsia. Então, se não tivéssemos ampliado essa biópsia, eu estaria com ele até hoje. E não sabia. Porque o protocolo para a mama direita seria fazer só uma cirurgia no quadrante, retirar aquele nódulo, né? Porque são do tipo hormonal, então eu estaria usando a mesma medicação que eu uso hoje, que é um bloqueador de estrogênio, né? Que eu não posso ficar produzindo no meu corpo. E aquele estaria aqui, que era um tipo ainda mais agressivo, né? Só que ele, para minha sorte também, ele estava in situ, né? Quando ele está in situ, ele está
fechadinho ali, como se fosse uma cápsulazinha, ele estava Tá paradinho fechadinho, por enquanto. né? E Estava adormecido, vamos Exato. usar assim. estava ali, como o meu oncologista fala sempre, né? Seria um ladrão ali, um bandido numa porta de vidro. Qualquer momento de uma baixa de imunidade ou qualquer outra doença, ele ia romper e se espalhar. Esse sim seria mais agressivo, com certeza iria para os gânglios linfáticos, né? Eu, felizmente, né, tive essa sorte. Eu gostaria assim de ressaltar uma coisa assim. Dá uma olhadinha para lá, senão tu vai aparecer o tempo todo de lado, depois tu vai dizer, Eu estava feia. olha para lá. Tá. Eu queria dizer assim que esse autoexame ele é muito importante, né, Analete? A gente se observar. Eu até tinha preparado aqui, eu li uma vez um conto do Thomas Mann, que fala de uma senhora de meia idade que tinha perdido o marido e estava se sentindo assim, não mulher. E ela tinha 2 filhos, já adultos. E um dia o filho trouxe um amigo para ela conhecer a casa dele e tal. E essa senhora se encantou por esse menino e veio ressurgir dela a paixão, né, a mulher. Só que nesse meio tempo ela viu sair uma gotícula, né? E ela pensou, nossa, estou voltando a ser mulher. E, na verdade, aquilo que saía era um sintoma do câncer. E essa senhora, né, o nosso conto lá do Thomas Mann, ela teve um fim trágico, né, infelizmente. Mas isso aconteceu quando? O conto foi escrito quando? No início do século XIX, quando a mulher e o corpo eram tabus. Mas hoje não é mais tabu. Hoje nós temos o nosso corpo mais liberado, inclusive para a nossa autoobservação. Né? Então, isso é importantíssimo, porque o câncer, além da gente se tocar, além de ver que às vezes é só numa mama, né? Normalmente é numa mama, tu tivesse, né, dupla, mas cada uma é uma, né? Mas ela assim, tu pode se tocar e tu tem que ver também se tu tem glândulos ou aqui caroços no pescoço, no seio e nas axilas. Então, isso é importante a gente observar que então, não é caroços no pescoço, que tu tem que observar, né? No seio, quando tu te toca, axila. E nas axilas também. Então, assim, a gente precisa ampliar também esse nosso olhar, principalmente para o câncer de mama, né? Agora, eu digo a vocês, essas mamografias é um sofrimento, né? E eu tenho, assim, eu fui fazer uma mamografia um dia, não vou dizer aqui aonde, mas sabe aquele filme Esqueceram de Mim? Porque já é um exame que o teu seio ele fica prensado. E aí a pessoa tem que ir lá olhar para ver se saiu direitinho a imagem. E a moça saiu da sala e se esqueceu, porque ela encontrou... Eu só ouvia ela conversando com outra pessoa, daqui a pouco eu ouvia dando desgargalhada, e eu comecei a me preocupar, porque aquilo ali estava apertando e não tem nem como tu sair dali, né? É terrível, é traumatizante. Tu acredita que eu tive que dizer, socorro, esqueceram de mim? Porque aí passou o outro ali, tá só um pouquinho. Aí ela nem voltou mais, já veio outra pessoa, eu saí dali, bom, mas fiquei assim, traumatizada. Eu fiquei um bom tempo sem fazer exame por causa disso. Susana, posso te dizer uma coisa, assim, como pessoa, assim, qualquer procedimento, assim, que a gente sabe que é ruim, tu vai fazer uma mamografia, vai apertar, tu vai fazer uma cirurgia, tu tem que fazer uma anestesia, a melhor coisa é a gente se preparar, respirar e na hora relaxar. Ou gritar. Ou gritar. Mas assim, quanto mais relaxado a gente está, melhor, né? Claro. Mais fácil, né? Mais rápido e a coisa flui melhor, né? E isso assim é uma recomendação, né? Quando tiveres, te prepara, respira e na hora relaxa. Porque aí a coisa sai mais rápido, tu não sofre tanto e talvez não pene que nem tu penaste, né? Eu quero dizer que eu estou aqui no estúdio com algumas amigas, né? Do Ser Mulheres de Impacto, entre elas. Estou aqui também com a Clara, com a Rosângela, a Cecília Alves, uma grande amiga. Eu sempre digo, ela é a minha amiga de transição de carreira.
né? Nos conhecemos há anos e eu quero já agradecer. Gurias, vocês têm alguma pergunta para fazer? Por favor, passem ali para a Graziela, que ela anota aqui. Vamos aproveitar as nossas convidadas para tirar alguma dúvida, esclarecer alguma coisa, por mais banal que seja. Porque às vezes aquela pergunta que parece assim ser tão... Ai, não vou perguntar isso, né? Às vezes, é como eu digo, o outro lado, quem está nos ouvindo, também está na mesma, sabe, pensando a mesma coisa. Às vezes pode ser uma besteira, respondido, né? Mas pelo menos a pessoa não ficou sem resposta e não tirou uma dúvida. Uma coisa que eu quero perguntar para a Ana Lete, assim, ó, nesta parte do cuidado, né? Porque tudo muda. Tu é fisioterapeuta, né? Mas tu tem a escola uma academia, é isso. Tu mudou toda a tua rotina. Tu teve que mudar a tua rotina. Como é que foi para ti como pessoa, de repente, encarar o câncer, né? Teve que encarar. E como é que foi essa mudança, assim, de rotina? Como é que tu organizou isso na tua mente? Tu teve um tempo, assim, uma semana, e tu já estava, não, já sei que ou tu levou mais tempo para administrar isso? Desde o diagnóstico, né? Então, tive diagnóstico em outubro. Eu trabalhei normalmente até a última semana de novembro, né? Fazendo todos esses exames e como ali comentou ali dessa preparação, né? Foi o que eu fiz. Aceitação, né? Eu não tinha outra saída, né? Então eu tinha assim 2 diagnósticos, eu sabia que eu ia ter que enfrentar algumas coisas pela frente e eu aceitei, né? Eu não neguei. No primeiro momento parece que tu não acredita, mas aí eu disse, bom, eu preciso agir, né? Eu só tenho um caminho, que é tratar, resolver isso para poder seguir a vida. Tu teve que dar uma chacoalhada e dizer. Então, eu fui para todos os meus exames e eu sempre contei com uma amiga ou outra, uma pessoa que sempre me esperava lá no hospital, né? Então a gente fazia, né? A Ana Cláudia foi fundamental assim nesse processo, porque e tantas outras que estavam ali, né? Diariamente mandando mensagens e tal. Mas ela foi uma pessoa que eu disse, quando é que tu tem exame? Eu tenho dia tal hora. Eu chegava lá, ela estava lá no hospital, me esperando. É uma rede de apoio, né? Tu teve. Tive muita rede de apoio, isso foi fundamental. Com essa minha aceitação, eu comecei programar algumas coisas. Então, o trabalho, sim, eu tenho uma academia há 34 anos aqui em Gravataí, já passei assim por várias fases e todas as modalidades possíveis, né? Continuo atendendo até hoje. Então, o meu procedimento ele foi bastante invasivo, né? Nós começamos pela cirurgia, eu fiz a mastectomia bilateral, eu fiz a retirada das 2 mamas no dia 3 de dezembro de 2024. Fiquei internada ali 3 dias, coloquei os expansores, né, que são próteses temporárias, né, que é para realmente expandir a pele e depois conseguir fazer a prótese definitiva, né, a reconstrução das mamas. E aí eu fiquei até maio usando esses expansores. Em maio eu fiz a reconstrução de mamas já com as próteses, né? O processo foi longo, bem longo. Eu não consegui trabalhar durante esse tempo. Deixa eu te perguntar. Tu fez a retirada das mamas, né? Sim, das 2 mamas. E como foi para ti te olhar no espelho? Essa pergunta, acho que tu sei que as pessoas sempre fazem. Como é... E o cabelo? Teu cabelo tá lindo, maravilhoso. Durante esse processo também teve queda de cabelo ou não foi tão brusco assim? Como é que foi esses 2 momentos para ti? Porque eu tenho uma doença autoimune e os remédios que eu tomo são muito fortes também e eu tive muita queda de cabelo mesmo, eu continuo tendo. E também aquela coisa de eu engordo muito, eu fico muito inchada, não é inchada. Então, assim, eu tô sempre nessa luta. E eu mesmo, às vezes, eu me olho no espelho, às vezes eu, poxa vida, né? E aí tem que se aceitar, não adianta. Não tenho mais como voltar. Eu não vou voltar a ser a Suzana
antes de 2020. Né? Quando eu fui diagnosticada em 2020 é que as coisas mudaram. Então, não tem mais aquela Suzana antes de 2020. Então, para mim, ainda é um processo doloroso, porque às vezes eu boto uma roupa, aí eu tenho uma amiga que agora explicou que a gente é quadrada, oval, e aí eu sou oval, que é a minha amiga Josi, que é consultora de imagem, aí ela disse que o meu corpo é oval, eu digo, depois que ela disse isso, eu já digo assim, eu sou oval. É uma maneira até, mas me ajudou bastante, sabe? Por incrível que pareça, eu levo na brincadeira, mas depois que ela falou isso, que eu tive esse conhecimento, que ela levou lá pro grupo, eu parei e pensei, mas realmente essa roupa não serve em mim porque eu escolho errado, porque o meu corpo é diferente mesmo. Eu tenho muita pança, como eu digo, muita barriga, e não é, é que come demais. Não, é que eu incho muito. Então, uma hora eu tô inchada, uma hora... E aí, haja roupa, né? As minhas camisetas, que eu tenho CG13, é complicado. E aí eu me olho no espelho, às vezes eu não me aceito. Mas eu sempre olho pelo lado positivo, poderia ser pior. Tem pessoas com situações piores que a minha, então tu vai se aceitando. Mas, tirar a mama, perder o cabelo, como é que tu encarou isso? Assim, eu nunca na minha vida pensei em usar prótese, né? Então, assim, para mim era uma coisa completamente fora do meu, né? Da minha vaidade feminina. Mas eu relutei ainda, eu precisei de 3 consultas com um cirurgião plástico para definir, né? Porque por mim, a primeira coisa que tu quer, tira isso de mim, né? Tira essa doença, tira tudo que está dentro de mim, porque eu não quero mais isso. Então, tira isso. Então, eu levei assim, umas 3 consultas de conscientização e de muita conversa, né? E me explicou, e depois eu agradeci muito por ele ter conseguido me passar de uma forma tão importante, assim, e tão delicada, e, né? A importância que seria eu me ver no espelho com as próteses, né? Com essa reconstrução bem feita. Teria me arrependido com certeza. Quando não foi muito difícil, porque eu já fiz a cirurgia, não fiquei com aquele aspecto, né, de buraco, de aquela devastação, assim, né? Coisa porque que acontece com muitas que acontece mulheres, né? muito, porque eu já coloquei esses expansores que são como se fossem umas próteses também, que eles usam um soro, né, fica um pequeno, como se fosse um botãozinho assim, e aí coloca soro através de um caninho que vai expandir a pele, então sair na verdade com as mamas, né? É claro que um pouco mais achatadas, enfim. Eu vi ela depois entrar muito bem. Ela viu logo bem. que eu vim para casa. Muito bem. Então, assim, quanto ao cabelo, eu não precisei fazer quimioterapia. E aí é que a gente ressalta muito a importância do diagnóstico precoce. Porque era muito precoce, né? Eu descobri muito cedo, né? Eu descobri o primeiro e os exames descobriram o segundo. E a gente conseguiu fazer tudo rapidamente, num tempo muito hábil, né? E eu não precisei nem de radioterapia e nem de quimioterapia. Mas eu já tinha até um plano, né? Com o meu cabeleireiro, tanto que eu disse que eu aceitei. Eu aceitei e pensei comigo, vou resolver isso e acabou. Né? Caraca! Faça o que tiver que fazer, careca ou não, eu vou fazer e tá definido isso. Já tinha até um plano com o meu cabeleireiro, Thiago, querido. Porque tem um cabelo muito bonito, que a gente, né? ele se pode, não te preocupa, porque quando eu contei, não te preocupa que o cabelo eu tiro. Não te preocupa, a gente tira as mechinhas, pode deixar que eu raspo o teu cabelo. Então a gente já tinha vários planos, um plano ali, um planejamento com várias pessoas, né? Planos de fazer depois, se eu perder esse mamilo e areola, de fazer já tatuagem. Eu já tinha visto uma pessoa para fazer, já tinha feito todo um esquema, né, para me preparar. Nem tudo está perdido, né? Não vou me perder agora nessa, não vou morrer na praia depois de nadar tanto, né? Então eu já tinha todo um planejamento. Eu acho que isso fez parte, né? E outra coisa que é fundamental, que eu sempre gosto de falar, é sobre essa questão da atividade física, né? Que para mim, isso, assim, eu retomei a minha vida
social, assim, mais ativa e ao trabalho mais pesado, realmente quase 6 meses depois, porque nesse período eu passei por 2 cirurgias, né? Uma da retirada, outra da reconstrução, e o corpo sofre muito, né? E então, assim, cada vez que eu chegava no médico para reconsulta, como tu tá bem, né? Como recuperou bem, eu não tive nenhum problema. Teu corpo aceitou bem, né? Meu corpo aceitou, minha cabeça aceitou, e eu tive uma recuperação muito boa, plena, né? Porque o meu corpo estava bem, eu estava saudável. Eu acho que em parte, e acho que eu tenho uma pergunta aqui, eu vou fazer, mas eu queria que tu me respondesse, Lia. Tu é psicóloga e consteladora, né? Sim. E no caso, assim, as pessoas que te procuram, eu acho que a aceitação, eu acho que é o primeiro passo. Sim. Porque geralmente a gente começa com a negação, e aí tu entra naquele limbo ali e tu não consegue mais sair. Eu acho que quando a pessoa já, não de cara, porque de cara é difícil, mas eu ia te dizer assim. que a pessoa consegue aceitar aos poucos, de uma maneira mais leve, o processo de assim, cura mais rápido também. O câncer, como toda doença assim que é muito prolongada, ela tem uma coisa de perda e de luto, né? E a gente sabe que nesse processo de perda e de luto existe fases, né? A negação é a primeira fase, normalmente, né? Depois tu vem a fase da barganha, depois vem outra fase, e assim tu vai passando a fase da raiva, né? Porque comigo, né? A fase da briga, a gente briga com Deus, briga com todo mundo, né? Porque eu. Então, assim, é um processo, pessoal, é um processo, e a gente tem que respeitar o processo de cada paciente, porque assim, inclusive se tu, em casa tu tá com uma pessoa passando por uma situação assim, né, tão vulnerável, tu tem que saber que na cabeça dela isso é um turbilhão. Então, assim, vai passar várias fases até se chegar à fase da aceitação, né? A Ana Lete aqui, ela mostrou uma coisa assim muito adulta, né? Que é assim, se eu tenho, eu vou dar um jeito, né? Não que as outras pessoas não sejam adultas, né? Mas ela pensou, ela racionalizou, ela integrou isso, né? Essa questão dela integrou com a pessoa dela, né? Que é uma pessoa ativa, uma pessoa proativa, mas nem todos são assim. Então a gente tem que respeitar o tempo de cada paciente, até chegarmos à fase da aceitação. Para isso é importante não só a família, mas os grupos, né? Que podem ser os grupos de amigos, que são grupos informais, mas que também pode ser o grupo informal, um grupo mais institucionalizado, que foi o que nós fizemos lá na Liga, com o nosso projeto, né, Escritas da Alma, que a gente fez um grupo com as assistidas e as voluntárias, onde a gente podia conversar, né, discutir, não só a questão do câncer, porque isso também é importante, porque a gente não pode ficar andando em roda. Meu câncer. Exatamente. Meu câncer. Você está falando sempre da mesma coisa, Exatamente. Coisa não evolui, né? E aí, então, nós tínhamos que era o suporte, porque nesses grupos institucionalizados, o suporte profissional é importante. Então, eu, como psicóloga, tinha a Ivanir, que é professora e também trabalha com comunicação não violenta, e nós temos uma assessoria que é a Pedagógica Intels, que a gente trabalha isso. Então, nós trabalhamos a comunicação não violenta, trabalhamos o autoconhecimento e, logicamente, trabalhamos as demandas vindas da situação oncológica de cada uma, né? E isso é muito importante, é extremamente importante que a gente tenha esses grupos, né? E se a gente, às vezes, não tem um grupo, às vezes as UBSs oferecem. Até porque essa importância de ter um grupo de apoio, às vezes a família não está preparada, porque as famílias geralmente já têm os seus problemas, as suas situações, e aí chega essa doença, a família não está preparada também, aí fica todo mundo, e às vezes a pessoa está ali
querendo contar, desabafar, falar alguma coisa, diz, não, mas não vou deixar minha mãe, meu irmão, meu filho, meu esposo, ou seja, né, mais preocupado do que já estão. Aí a pessoa acaba ficando deprimindo, né? Ficando Exatamente. com esse sentimento. Exatamente. Né? Uma das coisas assim que a gente tem em relação à questão de saúde mental e o câncer é um estado de depressão e angústia, né? Que isso gera muita angústia na pessoa e às vezes essa tristeza, quando não acolhida, vira uma depressão. Porque assim, eu estou com câncer, eu não vou sair rindo, né, Analete? Não, a gente vai ficar triste, a gente vai ficar preocupado, isso é normal. E a família também vai se entristecer. Não é tão romântico. Não é tão romântico, não é nada romântico. Nada de romantismo, não. né? E a família também vai ficar preocupada, né? Mas é que a família está mais junto. E às vezes a família não tem tanta paciência com o paciente, né, que está oncológico. Por isso os grupos de apoio são importantes para a gente também sair. E uma coisa que eu queria falar aqui, não sei se posso. Já vamos falar, se não puder, eu corrigi. Já estamos ao vivo mesmo. Se não puder, tu corta, né? É que assim. Não tem como cortar, tá? Tá. Há uma questão assim, ó. As mulheres, normalmente, são as cuidadoras. Elas cuidam de tudo. Cuidam dos filhos, cuidam da casa, cuidam do emprego, cuidam do marido, cuidam disso, cuidam daquilo. Quando ela se vê numa situação assim, de vulnerabilidade, ela inverte o papel. Em vez de cuidadora, ela vai ser cuidada. Um papel difícil, né, de inverter. Exatamente, um papel muito difícil, Analete, de se reverter. Por quê? Porque nós estamos acostumadas com isso. Aí está a nossa segurança. E, de repente... A gente ter que ser cuidada, permitir ser cuidada. Não, aí, assim, até tu se permitir, tu vai passar por um sentimento assim, pô, então agora eu sou inútil. Eu vou ser substituída, sabe? Isso passa na cabeça das pessoas, né? E aí o papel da família é importante. Se a pessoa tem uma família acolhedora, o que essa família vai fazer? Ela vai acolher. E como é que essa mulher vai se sentir? Segura e acolhida. Então, vai ser mais fácil para ela, porque ela sabe que esse papel vai ser revertido depois. Agora, ela já foi cuidadora, agora ela está sendo cuidada. Quando ela melhorar, ela volta a ser uma cuidadora diferente, né? Que não precise ficar, assim, obsessivamente achando que tudo tem que passar por ela. Sim, eu acho que esse momento é super importante, assim, porque eu precisei muito fazer esse exercício, né? Porque eu uma mulher totalmente dependente. Sou provedora, né? Da minha casa, da academia, do meu filho, né? E sempre muito próxima da minha mãe também. Então, assim, eu acabei voltando para casa da mãe, né? Então, eu fiquei hospitalizada 3 dias e ali eu já tinha preparado também um quarto, né? Preparei meu quarto, minhas roupas da próxima temporada de verão e isso também já estava no meu programa de recuperação. E eu eu mergulhei nesse cuidado, né? Dessa rede de apoio. Eu fui para dentro da casa da minha mãe, por lá eu permaneci mais de um mês após a segunda cirurgia, então eu passei meses, né? E foi um esforço, né? Porque daí tu volta para uma comunidade que tu já tinha saído faz tempo. Já tinha saído, né? Então, assim, são idades diferentes, né? Então, assim, tem uma mãe de 84, eu com 57, uma sobrinha com 30, um filho com 14 e uma sobrinha neta de 3 anos. Então, gerações bem diferentes, né? Uma comunidade heterogênea, mas a questão financeira, sim, né? Porque quando nós somos profissionais liberais, a gente precisa trabalhar para conseguir manter, né? Então, até isso eu precisei aprender a pedir. Alguém faz um Pix aí para mim? Quem é que faz um Pix hoje? Porque é preciso. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, que as meninas estão esperando para completar. Tá. A Analete é provedora.
ela faz parte de 40,5% das mulheres brasileiras que são provedoras do lar, né? É um número bom. Então, quando uma provedora ela está com a saúde vulnerável, não afeta só a família, né? Afeta econômica e socialmente também. Por isso, o câncer é também uma doença, é uma questão de saúde pública. Porque não é só individual, ele tem outras implicações na vida da sociedade, na vida da pessoa e na vida da família. Então, assim, o câncer é eu, minha família e a sociedade. E a gente tem que pensar esse todo quando a gente quer ter ações efetivas de prevenção. Bem colocado. Não, vamos lá. A Clara está perguntando aqui. Durante o processo do câncer, eu vou direcionar para ti, porque a Lia, na verdade, ela não tem câncer. A Lia, ela é psicóloga e consteladora familiar. Professora também, escritora, né? Mas professora aposentada, uma vez professora, eternamente professora. Eternamente. Durante o processo de câncer, tu teve alguma prática terapêutica, algum cuidado assim com a saúde mental? Sim, eu antes disso tudo fiz terapia por bastante tempo também, né? Porque eu também acompanhei esse processo com meu pai. Eu tinha 22 anos quando meu pai teve câncer, um tumor cerebral, né? Ele teve uma sobrevida de 13 anos sob nossos cuidados, então eu também busquei desse recurso terapêutico para poder dar conta, né? de todo esse furacão que já passou na minha família. E sim, eu me voltei muito nas questões espirituais, né? Me voltei a algumas terapias assim espirituais, grupos também, né? Grupos online, principalmente porque eu não poderia estar saindo de casa naqueles primeiros momentos, né? E aí, constelação familiar, mesmo que à distância, né? Algumas pessoas, alguns amigos já, e que eu também já praticava, né? E já recebia alguns tratamentos, acabaram também me oferecendo durante esse período de repouso, porque eu tive um longo período de repouso, né? E eu acho que é extremamente importante para a saúde mental que a gente possa recorrer a várias terapias, né? Eu queria só salientar, desculpa. Não, vai lá. Mas assim, essas práticas que a Analete está dizendo são práticas integrativas, né? E elas são muito importantes, inclusive elas já foram aceitas no SUS, para que se possa fazer essas práticas integrativas. Só que a gente tem que deixar bem claro, né? A Analete foi o que a Analete fez. Ela fez as práticas integrativas, ela fez constelação familiar, ela procurou grupos holísticos, ela procurou se aprofundar, não digo na religião, mas numa espiritualidade, que isso é importante, mas o tratamento médico permaneceu. Tem que permanecer e a gente tem que seguir ele religiosamente, porque as terapias integrativas, elas não substituem e elas não fazem mágica, né? A mágica é a gente integrar tudo isso, o tratamento oncológico lá com o médico, o tratamento da saúde mental, do autoconhecimento. Eu aposto muito no autoconhecimento. Eu tenho mais uma pergunta aqui e já quero lembrar para vocês, nós estamos já no finalzinho do nosso podcast, Conversas Filtradas, hoje o Som Rosa, né? Em alusão ao Outubro Rosa. Estou com duas convidadas aqui, a Analete e a Lia. Ambas fazem parte da Liga Feminina de Combate ao Câncer de Gravataí. Hoje, sob a presidência da Tânia Pereira, que estão fazendo um trabalho maravilhoso e necessário, né? E nós estamos aqui com o estúdio, né, com várias parcerias. A Maribel da Kombucha está conosco, a Fernanda do Laços e Suspiros, né? Vamos mostrar aqui o Laços, mostra aqui, olha aqui, ó, que gracinha que ela trouxe. É o diferencial, ela trouxe um vídeo para os convidados. Nós adoramos. Estou aqui com a Silvia Letícia da Saboaria. Ih, me esqueci o nome, Saboaria. Banho de lua. É só uma névoa mental. Banho de lua.
Vamos lá. Ó, trouxe kombucha aqui, ó. Obrigada. Olha aqui, kombucha da Bel aqui, ó. Já vamos provar, vamos experimentar. A Fernanda entrou aqui. Estamos com a Clara também, a Clara Aura, né, terapeuta Aura Master. Pode me gritar daí, corrige. A Rosângela também. E a Cris Alves, que chegou agora. E a Cris fez uma pergunta. Vamos ver se a gente consegue responder aqui, ó. E eu acho que acho que a Lia consegue, de repente. Né? Como que é o suporte da rede de saúde de Gravataí referente ao câncer? Como é que está esse suporte? Que pergunta. Que pergunta. Acho que esse suporte, bom, em primeiro lugar, assim, o suporte da rede de saúde, ele é feito pelas UBSs. Então, assim, um paciente oncológico, o primeiro lugar que ele tem que procurar é a sua unidade básica de saúde. Lá, ele vai ter o que precisa. A gente sabe que, às vezes, pelo SUS, é difícil, né? É demorado, não é difícil, é demorado, né? Fazer o exame, fazer a consulta médica, mas também a gente sabe que depois que todo esse processo demorado passa, a coisa anda e anda bem. A nossa colega da Pedagógica Intelz, a Cristina, ela é de Porto Alegre, ela teve câncer também de mama há 2 anos atrás. E ela fez todo o tratamento dela pelo SUS. Todo. Inclusive, tinha rede de apoio dentro da UBS. Então, assim, a gente às vezes fala mal do nosso SUS, mas a gente tem que saber que as coisas, elas também acontecem, não é só ruim. E aqui a gente tem que acreditar também, e tem que usar, né? E tem que exigir sempre um tratamento cada vez melhor. A gente sabe pelas nossas... às vezes a gente tem trabalho aqui de transporte, porque aqui não se faz quimioterapia em Gravataí. As quimioterapias são feitas em Porto Alegre e a prefeitura tem, e aí eu acho que é também via UBS e via o CRAS, que as pessoas conseguem esse transporte. Não é pela Liga, a Liga não faz esse tipo de coisa. Mas, então, tu tem que ir aonde é que está o institucionalizado e onde tu pode conseguir esse apoio. Uma das coisas que eu vi na rede social foi que agora o governo federal está destinando também uma verba para as pessoas que precisam fazer quimioterapia fora da sua localidade, então, do seu município. Então, acho que isso é muito importante a gente se informar como, né? Eu imagino que é via UBS. Eu acho que é via UBS, acho que é via UBS. Então, assim, ó, primeira coisa, se tu é um paciente que necessita da rede pública de saúde, procure a sua UBS. A sua unidade, a unidade do seu bairro. Eu tive uma experiência agora, assim, meu tratamento não foi pelo SUS, né? Mas eu tive uma experiência com a mãe de um amigo que me pediu informações e eu acabei acompanhando também. Eu acho que a demora, a dificuldade maior é realmente nesse processo dos exames que são demorados, né? São bem mais demorados. Também, né? Mas eu sou uma defensora do SUS, né? Porque mesmo que tu tente fazer particular, é impagável um tratamento de câncer, né? Então eu tive essa experiência, ela já tinha consultado um médico, enfim, não tem convênio, já tinha feito até a biópsia, já tinha o diagnóstico, eu acompanhei, fui na UBS próximo da minha casa mesmo, que é a dela, eu já consegui de pronto uma consulta para o dia seguinte com a médica, ela já fez o encaminhamento, né, via a grande rede de marcações. No dia seguinte ela já recebeu uma ligação que já teria disponibilidade para ela uma consulta no hospital de referência de tratamento de câncer. Então, assim, resumindo, esse processo, né, foi extremamente rápido, assim, em uma semana a gente conseguiu viabilizar tudo, mas ela já tinha os exames feitos particular, né? Então, assim, a demora de conseguir uma marcação de biópsia, porque aqui também, né, tu tem que ir normalmente para Porto Alegre, o tratamento é todo em Porto Alegre ou em outro município, mas, enfim, ela já está
operada, isso tem, não sei se tem 90 dias, ela já fez a cirurgia, ela já iniciou esta semana a radioterapia, então assim, o SUS salva. Funciona. Né? A Fernanda fez uma pergunta, mas nós acabamos respondendo aqui, que ela mandou assim: no momento, quem se identifica com algum nódulo, a rede de saúde pública está preparada para o atendimento, onde se deve ir inicialmente? Então, é na UBS, é o posto de saúde, porque dali o posto de saúde já vai te encaminhar, né, vai pedir exames necessários, enfim. Pessoal, nós estamos com o horário apertado. Eu queria falar só uma coisa. Vamos para finalizações. Gostou da kombucha? Adorei. Esta aqui, gurias, é de abacaxi com mel e gengibre. Tá ótima. Esta outra muito aqui bom. é de hibisco, tá? E esta aqui é de morango. Aí, quem é que gosta de hibisco? Podemos beber todas? Então, tu fica com a de hibisco e tu fica com a presente da kombucha da mel. Adoro. Ou, de repente, a gente toma junto, Toma né? juntas também. Gurias, para finalizar, então, pode usar a palavra. Eu queria falar um assunto dois que eu acho importante, que é o cuidado do cuidador, né? A gente falou que o câncer, ele é um tratamento longo, né? E acaba que essa rede, que no início pode ser bastante pessoas, essa rede vai se distendendo e a gente fica com poucos cuidadores. Às vezes fica na mão de uma ou duas pessoas, tá? Cuidar daquele paciente, levar para consulta e levar para quimioterapia e trazer e atender. E aí o que acontece? O cuidador, ele fica muito cansado, ele fica estressado. Então, você que é cuidador tem que cuidar de si também e cuidar bastante, cuidar assim, tipo assim, hoje eu preciso à tarde para mim, preciso ir para o banco, preciso comprar alguma coisa. Ou precisa simplesmente não fazer nada. Chegamos lá, né? Preciso fazer a unha, ou simplesmente, como disse a Suzana, ele precisa dormir, precisa ficar quieto. E por quê? Porque tu tem que te dar esse direito. Por quê? Porque quando tu tiveres com um paciente que realmente está doente, tu está inteiro. Porque se tu não te dá esse direito, o que nós vamos ter? 2 pacientes, né? 2 pessoas doentes. 2 pessoas doentes. E não é isso que a gente quer. Então, cuidador, cuide-se. E cuide-se com muito cuidado também. Seja, às vezes, um pouquinho egoísta. Porque esse egoísmo não é egoísmo. É cuidado, é autocuidado. E tu precisa disso para estar inteira para aquele paciente, né? Lia, nós estamos com o tempo muito esgotado mesmo. Eu só queria falar. Fala rapidinho, então. Vamos lá. Câncer do colo de útero, né? Que é a 4ª causa de morte. Né? Nós estamos aqui falando do câncer de mama, mas vamos lembrar isso, né? Existe vacina que é dada, o HPV para crianças eu anotei aqui, de 9 a 14 anos, né? Então isso é importante, a vacinação, e os que estão fora dessa idade, que façam também, não, esse 9 a 14 é pelo SUS, né? Os outros a gente pode fazer particular, mas é importante também que a gente cuide dessa parte do nosso corpo também. Obrigada. Lia. Lia, qual é a tua rede social? Minha rede social, eu tenho Espaço Chanteísta, né? Certo. Espaco, _ Chanteísta, que é onde eu trabalho, é o meu espaço profissional de fazer constelação e atendimento. E a gente tem também essa assessoria pedagógica Intels, pedagogia.intels, que é uma assessoria para dar cursos, workshops, falar sobre comunicação não violenta, dedicada a empresas, escolas. Então, se precisarem de alguma coisa, nós estamos às ordens. Depois nós vamos colocar isso na descrição do vídeo, lembrando que hoje é ao vivo, mas depois a gente vai editar e a gente coloca alguns trechos no Instagram e o restante de todo o podcast você
ver no nosso canal do YouTube. E aí, quando a gente for postar, a gente coloca as informações das nossas convidadas também. Ana Lete, vamos deixar um recadinho aí pro pessoal? Bom, são tantos As assuntos. meninas estão tudo me olhando lá, cadê São o tantos coquetel? assuntos Cadê o que a gente poderia ficar aqui horas e horas, por tempo. né? Não, Mas, e por incrível enfim, que pareça, nós entramos mais tarde um pouquinho, mas nós já entramos passou. e já faz uma hora que nós estamos falando. É. Então, assim, o meu principal recado é o diagnóstico precoce. Se cuidem, se toquem, né? Porque esse é todo o diferencial. Então, assim, eu sou a prova viva, né? Tô aqui recuperada, continuo em tratamento medicamentoso, mas enfim, de volta à vida. E se respeitem o seu tempo também, né? Outra coisa, eu gostaria muito de agradecer a Liga, né? A Liga do Câncer de Gravataí, porque 2 dias após a minha alta eu já recebi a visita da Tânia, das gurias, né? E fui super bem acolhida. Hoje continuo participando, né? Efetivamente, a gente fez agora muitas palestras em muitos lugares também, que foi muito importante, e descobrimos muitas coisas, né? E também faz parte das oficinas, que é uma terapia. Eu ia falar isso, que As a Liga oficinas- oferece uma terapia, que são as oficinas de artesanato. Recebi Gente, é também maravilhoso. a questão psicológica, né? Das voluntárias, psicólogas da Liga também. Participei do grupo que a Lia, né? É se manter ativa, né? Se manter ativa, se manter participante. Então, muito obrigada também à Liga por esse acolhimento. É um grande prazer participar, né? Dessas atividades todas. Eu hoje também participo de um grupo de mulheres, né? Rapidamente aqui, que se chama Remadoras Rosa do Brasil. São mulheres que são sobreviventes do câncer de mama. É em Porto Alegre. O meu grupo se chama Auapé, que significa água-pé, né? Uma flor de águas mansas e tranquilas. Auapé Dragon Ball, que é uma modalidade de remo bem específico, né? Então, hoje são 28 remadoras, todas com câncer de mama, específico para câncer de mama. É um grupo de competição. Olha só. É um grupo de competição que é um movimento que aconteceu e foi criado justamente por um médico, né? Porque o movimento do remo, ele beneficia muitas mulheres que fizeram principalmente esvaziamento axilar, né? Que tiraram os linfonodos axilares. Então, eu também convido vocês a seguir, né? Auapé Dragon Ball. Eu tenho um Instagram que é Ana Lete Silva, né? Que eu falo um pouco do meu trabalho. Mas eu senti a necessidade de um outro canal, assim, de conversa, que as pessoas que têm resultados bem bacanas, assim, de pessoas que me chamam para falar sobre o câncer de mama, que se chama 365 dias, Ana Lete, não, aliás, não tenho dias, é 365, Ana Lete Bervig Silva, que fala só sobre câncer de mama. Ali eu posto algumas coisas importantes. Vou gravar algumas aulas para beneficiar as mulheres, trazer para o exercício físico também. Então tá, pessoal, muito obrigada e nós voltamos na semana que vem, o Conversas Filtradas, com mais entrevistas. Mas você fica ligadinho, porque hoje nós vamos ficar com o programa ao vivo. O nosso DJ Alex Pereira está conosco aqui, vai tocar umas músicas bem bacanas. E depois, daqui a pouco, ao vivo com vocês também, Cris Alves, né? A Cris com uma convidada, e aí é outro podcast, Conversa Direta com Cris Alves, daqui a pouquinho no ar também. Então fica com a gente. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Obrigada. Obrigada pela oportunidade.